A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. Nós vamos estudar na lição de hoje, o avivamento na vida pessoal. É a lição de número 10 dessa revista da CPAD, revista Lições Bíblicas, com o título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição está imperdível. Você já sabe que no nosso canal aqui nós temos 3 dinâmicas de grupo para fazer com que a sua aula seja mais dinâmica, que os alunos participem mais, você pode levar e executar. São dinâmicas simples, porém com um significado profundo que tem a ver com a lição. Não é nada de mirabolante, nem impossível de se fazer na sua sala de aula, tá certo, meus irmãos? Também nós temos um material, nós temos slides, nós temos um site, tudo isso com um resumo da lição, com versículos, com citações de diversos autores. Os materiais você pode baixar aqui na descrição do vídeo ou pode ir lá no nosso site, pesquisa no Google lá, site do Texto Áudio, e você vai encontrar, é o primeiro resultado que você vai encontrar. Se tiver dificuldade, entre em contato conosco, que nós enviamos esse material no seu WhatsApp, ou ainda, se você quiser, pode entrar no nosso grupo do Texto Áudio, onde lá nós publicamos todos os dias uma leitura bíblica diária da lição. Então, na segunda tem uma leitura bíblica, uma imagem bonita, você pode compartilhar com seus alunos e ainda pode pôr no seu status e divulgar para todo mundo essa leitura tão abençoada a respeito da lição do próximo domingo. Tá certo, meus irmãos? Eu gostaria, nesse momento, de anunciar aos irmãos que o irmão presbítero Rafael, a sua esposa Viviane, eles têm um trabalho maravilhoso, irmãos. Eles fazem tudo isso que os irmãos estão vendo na tela aí, deixa eu até aumentar aqui. Eles fazem esse trabalho de papelaria personalizada e gráfica online. E são uma bênção. Nós já fizemos diversos trabalhos com eles e eles realmente fazem com excelência. Você que quer fazer um design, uma imagem bonita para divulgar o seu congresso, a sua escola bíblica, para divulgar os cultos da sua congregação, você quer pôr no status, quer publicar no Instagram, você quer fazer um cartão de visita, um banner, um flyer, você quer fazer adesivo, caneta, copo, caneca também, blocos, banners, enfim, irmãos, trabalhos de gráfica é com o irmão Rafael e a irmã Viviane. E você pode entrar em contato com eles mirando a câmera do seu celular nesse QR Code que está aqui, e você vai direto lá para o WhatsApp dele já para fazer o pedido, tá bom? Agora, se você quiser, o número também está aí, 1998-240-4027 é o número do irmão Rafael, você entra em contato com eles. Olha, tem algumas artes que nós colocamos que o irmão Rafael faz, você pode ver aí no cantinho, artes de qualidade, profissional. Tá bom? Você pode entrar em contato com ele lá, ele é de Mojimirim, é uma bênção, homem de Deus, e ele vai também prestar esse serviço para os irmãos que estão necessitando. Não precisa ser especialmente só de igreja, tá? Se você tem uma empresa, tem um negócio, quer divulgar, o irmão Rafael, fala com ele lá que você vai ser abençoado, tá bom? Nós vamos seguindo, irmãos, no texto áudio de hoje, a leitura se encontra em Salmo 63, Salmo de número 63, o verso 3 e o 4, que diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Que salmo grandioso, que leitura maravilhosa. A gente vê um salmista avivado, agradecendo a Deus por todos os benefícios, e não só isso, mas expressando o seu amor e a sua satisfação em Deus. Nós vamos falar sobre esse salmista, sobre esse salmo também, com a seguinte verdade prática: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Não é só quando tem congresso, também não é só no dia da EBD. É todos os dias. Chegou naquela segunda-feira, que alguns chamam de segunda-feira brava, né? Quando chega na segunda-feira, o crente continua avivado, ele não desaviva. Não existe isso. Quem é avivado todos os dias. É alegre, é feliz, é satisfeito, enfim, tem o fruto do Espírito em todos os dias e em todos os aspectos de seu caráter. Amém, meus irmãos? E eu quero aqui só divulgar rapidamente a nossa loja, né? Minha esposa que está gerenciando aí, a loja Toda Mila, as irmãs que gostam de se vestir com elegância, vestir bem, num preço que vai abençoar a tua vida também. Você pode entrar com esse QR Code, mirando a câmera do seu celular, você vai
chegar lá no Instagram da loja Toda Mila, tá certo? Você chega lá no Instagram e você vai ver as novidades, os vestidos novos, valores, e pode entrar em contato com a minha esposa, que ela vai te atender muito bem. Você vê se tem algum no seu tamanho, de algum estilo, pergunta lá com ela, e você diz que você foi pelo Texto Áureo, e aí você vai ter 10% de desconto. Se você for no site, que é o todamila.mercadoshops.com.br, você, quando fizer a compra, lá no final, na hora do pagamento, você põe lá o cupom TEXTO10 e lá você vai ganhar 10% de desconto. Tá certo, meus irmãos? Vamos embora para a lição, que a leitura bíblica em classe está maravilhosa, e é o Salmo 63, que diz lá o verso 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Irmãos, imagine você num deserto, num lugar seco, sem água. Imagine que você já está caminhando nesse lugar seco há algum tempo. E quando você caminha nesse lugar seco com sol escaldante, a primeira coisa de que temos necessidade, que lembramos de que temos necessidade e estamos ansiando, é água. Então imagine você no meio do deserto com um copo desse. Olha que delícia. Meu Deus, é tudo que a gente precisa, não é isso? Irmãos, e o salmista compara a presença de Deus, compara Deus com essa água, aquilo que satisfaz por completo o nosso interior, a nossa vida, quando estamos nesse deserto. Na verdade, nós vivemos no mundo, numa sociedade seca, numa sociedade cansada, numa sociedade realmente que parece um deserto. Mas lembremos-nos que nós temos à disposição a água viva do Espírito Santo. Nós temos para que nós entendamos essa água, mas nós precisamos ter sede. É interessante porque muitas pessoas não têm mais sede porque se alimentam de qualquer água que tem por aí. Eles bebem qualquer coisa e aí não procuram beber ou se fartar dessa água que é genuína, que é limpa. E muitos aí tomam água suja, muitos aí tomam qualquer outra coisa que não água. E satisfaz por um pouco período de tempo, não satisfaz, mas engana. E aí vai, além de não matar a sede, vai ainda prejudicar. Não é assim quando a gente toma algum líquido que não água? Por exemplo, você toma um refrigerante. O refrigerante, por conter muito açúcar, por conter muito sódio, ele vai fazer mal para a tua saúde. Mas a água não. A água ela vai te reabastecer, trazer de volta a sua energia, assim como a presença de Deus. Ela não engana. Assim também, se você tomar uma água suja, vai te fazer mal. Pode parecer, parece que saciou a sede. Não saciou, ela está suja, é uma água que não vai te fazer bem. Mas a água do Espírito Santo, quando ele nos aviva, essa água viva dá para nós a saciedade, a satisfação, que nós não teremos mais sede, como disse Jesus para a samaritana, porque de nós fluirá rios de águas vivas, do nosso interior. Então nós não teremos mais sede, mas seremos totalmente satisfeitos, e essa água ainda nos vai trazer ânimo, nos vai trazer vida, nos vai renovar as nossas forças. Glória a Deus, que bênção. No versículo 2 diz lá: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Então ele está falando que a minha alma tem sede de ti. O salmista falando, para ver a tua fortaleza, para ver a tua glória, como no santuário, como quando estive na congregação. Eu quero ver todos os dias, não só no santuário, mas sempre, enquanto eu viver, eu quero ver a tua glória, quero ver a tua fortaleza, porque a tua benignidade, Senhor, é melhor do que a vida. O Senhor, na verdade, é melhor do que viver, ter a tua presença é melhor do que qualquer coisa dessa vida. Os meus lábios, Senhor, vão te louvar, vão te agradecer. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano, de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Ou seja, eu vou me deliciar em tua presença, porque tudo que eu mais desejo, o que eu almejo e o que eu gosto é a tua presença. E aí no versículo 6 diz: quando me lembrar de ti, na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Olha só, então nós temos um ponto final. O contexto está no versículo 5. A minha alma se fartará, a minha boca te louvará
Quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então eu vou me deitar e vou começar a me lembrar de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor é na minha vida. E eu vou ficar feliz, eu vou ficar satisfeito. E aí o sono vem, meus irmãos. Quando nós deitarmos, você que fica pensando em contas, fica pensando em problemas, não conte carneirinho nem outra coisa. Lembre-se dos feitos do Senhor para com a sua vida. E o sono vai voltar a vir. Se você leia a palavra do Senhor e você vai ver tudo o que Deus é e o que Deus tem prometido, o que Deus tem feito em nossas vidas. Porque tu, diz o salmista, tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra de tuas asas. Glória a Deus. E no versículo 8 diz lá, a minha alma te segue de perto. A tua destra, a tua mão direita me sustenta. Olha que salmo maravilhoso, que renova as nossas forças, porque é a palavra de Deus. E aí, irmãos, a palavra-chave de hoje é fervor. Mas nós temos 3 objetivos na aula de hoje, e no primeiro tópico nós vamos compreender as características de um verdadeiro avivamento na vida desse salmista, que é o salmista Davi. Depois nós vamos conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. Como devemos agir diariamente para que possamos ter uma vida avivada e para que, quando tivermos uma vida avivada, permanecemos nesse avivamento. O que é necessário? Quais são as práticas diárias que devemos ter? E por último, nós vamos entender que uma vida cristã avivada, ela é manifesta em bons frutos na vida pessoal de um crente. Então, quando recebemos de Deus o avivamento, a sua presença, o seu Espírito, a nossa vida vai ter algumas consequências, excelentes, claro. E essas consequências, esse fruto que o Espírito Santo produzirá em nós, ele reflete em todas as áreas de nossa vida, irmãos. E isso também nos faz ser exemplo para outros. Isso é tudo que vamos ver nessa aula. Na introdução, o comentarista diz lá que não pode haver igreja local avivada sem que os membros dessa igreja experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Então o avivamento ele começa em cada coração. Ele começa no particular, como muitos dizem, começa no secreto. É com um devocional, né? Oração, leitura da palavra, sede de Deus, intimidade por Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias, pelo menos aonde temos vivenciado, pessoas que não têm mais a sede de Deus, que não têm mais vontade, sabe, de estar no deserto. O que você quer? Eu quero água, eu quero muita água. As pessoas vão à igreja com, parece que uma obrigação. Às vezes você, professor, está dando uma aula com uma obrigação. Não é assim as coisas de Deus. Nós fazemos tudo isso por termos esse privilégio de poder adorar, de poder ensinar e por amar a Deus. Irmãos, tudo isso deve ser feito com muita alegria, com muito entusiasmo, com muito avivamento, com muita alegria. Não dá pra gente ficar fazendo as coisas mecanicamente, sabe? Como muitos têm feito, vão na igreja, não prestam atenção no louvor, mas cantam, repetindo composições, repetindo letras. Outros estão lá, mas nem prestam atenção na palavra. Porque é o irmão que está pregando, é porque não sei quem, ele não sabe nada. Irmão, a palavra é de Deus. Deus usa a quem Ele quer. E se está ali, obviamente, ouça, porque Deus vai falar com você, mas esteja presente no culto, em espírito e em verdade. Professor, não dê uma aula rasa, não dê uma aula comum. Dê a melhor aula que você já deu na sua vida. Sabe? Pode ser a sua última aula. Jesus pode voltar nesse momento. Mas o que eu quero dizer? Se empenhe. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, sabe? Que haja realmente uma consagração sua, que haja vontade, que haja alegria em ensinar, que você possa entender a importância desse seu trabalho lá na sua classe, na sua sala de aula. Se você chegar para os seus alunos com desânimo, todos desanimarão. Mas se com ânimo você chegar cheio da presença de Deus, porque você, professor, tem buscado todos os dias, tem lido todos os dias a palavra, tem uma estreita comunhão com o Senhor, você com certeza vai chegar na sua sala e não será você quem vai convencer seus alunos, mas o Espírito Santo de Deus, se movendo nessa aula, vai fazer com que os alunos entendam a matéria e todos eles saiam dali edificados. Eu estou dizendo isso porque você, professor, precisa passar por um avivamento.
Nós, professores, precisamos estar avivados para que possamos colocar nos alunos a sede por Deus, para que eles possam também querer esse avivamento. Aí sim o avivamento vai chegar, porque uma igreja que não tem membros avivados, o corpo inteiro fica desavivado, fica desanimado. Mas quando cada membro está avivado, a igreja vai passar por um avivamento. E esse avivamento se revela em todos os lugares no testemunho cotidiano. Inclui casamento, inclui vida familiar, inclui escola, faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade. E aí, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos o texto de 1 Timóteo 4,12. Paulo falando para o jovem Timóteo, ele diz assim, olha, ninguém despreze você, Timóteo, por sua mocidade, por você ser jovem, mas ser exemplo dos fiéis. Você precisa ser exemplo, Timóteo. Mas onde? Na palavra, no trato, na maneira de lidar com as pessoas, no amor seja exemplo, no espírito, na fé, na pureza, na consciência limpa, mas não só na consciência, no viver íntegro. Seja exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o crente que é avivado tem cumprido todos esses requisitos. Ser exemplo na palavra, ser exemplo no trato, no amor, no espírito. Esse é o crente avivado. Vamos seguir, irmãos. O primeiro tópico fala do avivamento na vida do salmista. O salmista, aquele que compunha salmos, que adorava a Deus com salmos. O avivamento na vida do salmista. E aí nós vamos para o primeiro subtópico que fala sobre uma busca sincera. Vamos lá. Mesmo diante de processos difíceis, de situações adversas, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Nós não somos como aqueles que quando vem uma situação difícil, nós vamos pensar em desanimar e falar, eu não vou seguir mais Deus. Ô irmão, pelo amor de Deus, se você está em situação difícil, você precisa chegar-se cada dia mais perto de Deus e da sua presença. Porque é com a presença de Deus que o povo de Israel conseguiu sobreviver a um deserto. Conseguiu passar por dias difíceis. Sem a presença, eles não chegariam até Canaã de maneira alguma. Mas com a presença de Deus, nós passamos desertos, passamos por meio de mares, nós andamos sobre as águas, porque Deus está conosco. Amém? Então não desanime em meio a situações difíceis. Quando você vê situações difíceis, quando você pensa, eu não consigo dar aula porque eu não sei, não pense em desistir, mas pense em se achegar mais perto de Deus, porque é Ele quem capacita, é Ele quem nos dá forças para ir adiante. Glória a Deus. Amém? Salmo 63:1 que nós lemos, o salmista fala, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu vou te buscar de madrugada. Mesmo passando todas essas situações aqui, a minha alma tem sede de Ti. Em meio a essa terra seca, cansada, onde não há água, eu tenho sede do Senhor e não de outras coisas. Eu vou buscar a Ti e não buscar outras coisas. Ainda que ele vivesse um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus. É o que diz aí o nosso comentarista. Na Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, eu extraí ali uma citação que diz assim, se você está sozinho ou sedento de alguma coisa em sua vida, lembre-se da oração de Davi. Somente Deus é capaz de atender seus anseios mais profundos. Tem gente que tem vontade de ter um carro, porque ele acha que vai ser feliz quando tiver um carro. Aí ele compra um carro e ele não vive feliz não. E aí ele vai pensar, mas acho que está faltando uma casa. E aí ele compra uma casa. E acha que tendo a casa, ele vai ser feliz, ele vai estar satisfeito. E você pode ter certeza que ele não estará satisfeito. Aí ele fala, então eu preciso abrir um negócio. Ele abre um negócio, não está satisfeito. Aí eu preciso, sabe por quê, irmãos? Porque essa pessoa, por mais que seja cristão, está correndo atrás dos peixes. Eu sempre digo isso. E não do dono dos peixes. Você já deve ter entendido. Mas eu lembro da passagem em que Jesus senta para ensinar no barco de Pedro. Eles tinham pescado a noite inteira e nada tinham pegado de nenhum peixe. O resultado era 0. Mas aí Jesus termina de pescar e fala para Pedro, olha, vá lá no mar alto, lança-te ao mar alto e lá você lança as redes. Vai aonde as águas é mais profunda e lance a rede. Pedro falou, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou. Sob a tua palavra eu estarei indo, eu irei. Aí, irmãos,
Quando eles lançam as redes, voltam com as redes cheias de peixe. As redes estavam se rasgando, precisaram de ajuda para trazer tanto peixe à praia. Quando eles chegam com os peixes à praia, aquele barco lotado de peixe, imagina você quanto peixe. Era salário para vários meses, né? Eles estavam tranquilos, mas aí eles tiveram a sabedoria de seguir a Jesus e não de ficar contando peixe. Não ficar atrás do peixe. O que eu vou fazer com esse peixe? Onde eu vou congelar? Onde eu vou salgar? O que eu vou fazer? Não, eles foram atrás daquele que é dono de tudo e de todos, que na situação difícil, na hora da situação difícil, ele tem a solução, ele tem a saída. Na verdade, ele é a solução, ele é a saída, ele é aquele que satisfaz-nos em todas as áreas. Então eles deixaram os peixes, ou seja, as bênçãos, e foram seguir o dono da bênção. Porque onde estivermos, se ele estiver junto, ele vai nos abençoar. Ao invés de você pegar um peixinho e levar o seu peixinho para onde você quiser, no lugar que você não precisar mais de peixe, mas precisar de carne, você não vai ter. Você está me entendendo? Então você precisa ter Jesus. Porque Jesus em todas as circunstâncias, se ele estiver com você, você viverá. E você viverá bem. O Senhor Jesus disse: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E que vida é essa? Uma vida com abundância, uma vida de satisfação, uma vida plena. Glória a Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim: tenho de fato profunda sede de Deus e da sua presença na minha vida. É uma reflexão que nós devemos fazer. Faça essa pergunta: será que eu tenho mesmo sede de Deus? Eu me comporto com Deus, ou quando vou a um culto, ou na minha casa, quando vou no devocional, eu realmente vou atrás, tenho sede de Deus, o meu foco é Deus. Sabe quando você está com muita sede, que você deixa de fazer muitas coisas para ir atrás de água? Será que eu estou assim com Deus? Ou vivo mais ocupado com as coisas seculares, com passatempos mundanos, enquanto que a oração, a leitura bíblica e a profunda fome e sede de Deus e da sua justiça tem pouco lugar ou interesse na minha vida? Como está a sua vida com Deus? Vamos lá para o segundo subtópico, que fala contemplando e bendizendo ao Senhor. Diz assim: o salmista tinha anseio. Deixa eu pôr aqui para mim. Aqui. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória do Senhor. Ele queria estar cada vez mais perto de Deus e ver, contemplar ao Senhor em toda a sua formosura, ver a fortaleza, entender, né, e ter a força do Senhor nas nossas vidas, ver a glória de Deus, ver seu esplendor, as suas obras. Esse contato glorioso com Deus gera em nossa alma o reconhecimento da benignidade de Deus. Nós passamos a entender como Deus é bom, como Deus é benigno, como suas obras são maravilhosas e mais, como Ele é maravilhoso. E aí o salmista, quando quer ver a sua glória, quer ver a fortaleza do Senhor, ele reconhece que é porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Irmãos, quando nós estamos vivendo com Deus, na presença de Deus, temos sede de Deus, nós passamos a ver muito mais as bênçãos e deixamos de ver os problemas. Embora estejamos talvez num contexto só de problemas, no meio dos problemas nós temos paz e vemos as bênçãos, as obras grandiosas de Deus. Lembra-me aqui de Abacuque. Lembra Abacuque? Ele disse lá: olha, se não houver ovelhas no curral, não tenha ovelhas no aprisco, não haja ovelhas no curral, lá na plantação dê tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus que é o Deus da minha salvação. Então, nós temos alegria em meio às crises porque o Senhor está conosco, porque nós estamos buscando a sua presença. Irmãos, e nada melhor do que ter paz, estar em paz em meio à guerra, em meio a esse mundo de destruição. A disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Disposição, nós precisamos estar dispostos a buscar ao Senhor. E é possível viver essa realidade diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus, como vivemos nessa nossa sociedade hoje. E somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. O mundo todo está preso ao consumismo,
As pessoas, você vê na TV, você precisa comprar esse celular, porque esse é melhor, e aí sai outro, e aí sai outro, esse carro e essa casa, e você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, e o crente fica naquela correria, de repente se vê num grave problema, querendo cada vez ganhar mais, cada vez fazer mais, e agora, para a gente viver bem, uma vida com abundância, nós precisamos buscar a presença, o auxílio do sumo pastor. Porque se ele está conosco, nada me faltará. De nada tenho falta. Por mais que queiram falar para você, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro, o que Jesus sempre diz? Que nós precisamos de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz lá, o crente não somente deve buscar com zelo a presença de Deus em sua vida pessoal, mas também anelar que o seu espírito, o seu poder e a sua glória se manifeste na sua casa, seja essa na casa do Senhor, obviamente, quanto também na nossa casa. O terceiro subtópico fala que Deus é o nosso auxílio. O salmista afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da sua vida. E esse é o resultado de busca e da contemplação do Senhor. Estar satisfeito com a presença de Deus. Louvar a Deus independente das circunstâncias. Né? Eu lembro daquele louvor que fala lá, te louvarei, não importam as circunstâncias, porque não tem a ver com o que está acontecendo. Nós não louvamos pelo fato que está acontecendo. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez em nossa vida. Por isso que nós louvamos, independente das circunstâncias. Nós não somos, irmãos, preste bem atenção, nós não somos termômetro que muda de acordo com as circunstâncias. Nós somos termostato, ou seja, é aquele que pode a situação estar ruim, mas nós somos luz, somos sal e mudamos a temperatura do ambiente. Amém? Glória a Deus. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. Lembrar de Deus e meditar em sua palavra é garantia de auxílio, de alegria, de segurança. O salmista fala, a tua destra me sustenta. Eu estou refugiado à sombra das tuas asas. Por quê, irmãos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Salmo 91. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se refugia no Senhor, ele vai ter a alegria, ele vai bendizer ao Senhor. O crente tem Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Auxílio, aquele que ajuda. Refúgio, o lugar onde você se esconde quando está em situações de perigo. E fortaleza é o lugar onde você está guerreando e ninguém pode te atacar porque você está num lugar forte e não irá cair. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Irmãos, quando nós estamos com medo, nós paralisamos muitos de nós. Quando nós estamos com medo, nós trememos, nós tomamos atitudes impensadas. Mas quando nós estamos avivados, o medo vai embora e nós temos segurança. Quando estamos seguros, irmãos, é tão bom estar seguro. É tão bom você ter certeza de que nada de mal irá te acontecer. E quando isso acontece, nós temos coragem, nós temos ousadia. Então o crente verdadeiramente avivado, ao invés de ter medo, ele tem coragem, ele tem ousadia, porque ele está seguro nas mãos do Senhor. Salmo 46:1 diz lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente, sempre presente na angústia. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz assim, durante noites insônias, ou seja, quando você tiver insônia, e quando você estiver desconfortável durante a noite, ele fala aqui que Davi pensava em Deus. Então, em vez de contar carneirinhos, ele meditava sobre o seu pastor. Ele revia todas as maneiras como Deus já o ajudara e saudava o dia com cânticos de louvor. Então, quando você se deitar, estiver desconfortável, estiver com insônia, estiver preocupado, ansioso, comece a pensar em tudo que Deus já fez. E você vai ter segurança de que se Ele te guardou em essas situações, Ele continuará te guardando, te livrando, te sustentando e provendo o necessário. Glória a Deus. Nesse momento, nós podemos fazer a primeira dinâmica. A primeira dinâmica, o professor vai preparar um presente, tá bom? Um presente que seja de interesse dos seus alunos, algo muito bom, né?
E você pode chegar para a classe e falar, pode ser um livro, sei lá, alguma coisa que seus alunos vão gostar, pode ser uma caixa de bombom, alguma coisa que seus alunos vão gostar. Você conhece muito bem a classe, se não conhece, passe a conhecer. E aí leve um presente que dê para todos e que todos fiquem animados em receber, né? Pode ser, enfim, os irmãos vão entender, né? Eu vou supor que, por exemplo, que eu tenho um livro na minha mão e eu ofereço para os irmãos, quem quer esse livro? Quem quer esse livro? Esse livro eu vou dar de presente para quem quiser. Quem quer esse livro? Pergunte e deixe. Espere, fica aqui com um livro na mão. E aí, eu não sei como é que vai ser a atitude dos irmãos aí na sua sala. Mas, talvez muitos vão falar, mas eu quero, professor, eu quero. Não, você não quer. Não, você não quer. Se você quisesse, tomava alguma atitude, né? E aí o professor espera um pouco, e senão vai falando e forçando-os, né? Incentivando a eles a tomarem alguma atitude, porque quem quer, eu sempre aprendi assim, quem quer corre atrás, não é isso? Quem quer vai. Quem tem vontade mesmo, quem quer de verdade, vai buscar. Quem quer, quem realmente quer e anseia, vai buscar. E aí, se algum aluno levantar e pegar, você dê o presente. Simples assim. Aí todo mundo vai falar, mas se eu soubesse, não, irmão. Não é se soubesse. Quem realmente quer, se levanta e corre atrás e vai buscar. O que isso representa, e faça a sinopse 1 desse tópico, é o seguinte, o anseio e a busca sincera, ou seja, o salmista não só queria, ele buscava, ele ia atrás da presença de Deus. E isso possibilita um avivamento na vida do salmista. Por que aquele aluno teve o presente? Porque ele foi buscar. Irmãos, assim é o avivamento. Você tem sede de Deus, você vai buscar a Deus nas madrugadas, nas orações, na leitura devocional da palavra. Se você vai buscar, você vai receber de Deus o presente. Oh, aleluia. Você vai receber de Deus o avivamento. Por quê? Porque você anseia, você não só quer, mas você vai buscar. Quem quer, toma atitude. Quem quer, vai buscar e recebe de Deus o presente. Você entendeu essa dinâmica? Simples, irmãos, mas você vai ver como ela vai ser de grande edificação para a tua classe aí. Seguindo, irmãos, nós vamos lá para o próximo tópico, que é o avivamento espiritual do crente. O primeiro subtópico vai tratar reservando uma agenda de piedade. Há algumas coisas que não podem faltar na vida do crente para que seja realmente avivado, poderosamente avivado. Ao longo das Escrituras, quando nós vemos na Bíblia e na história da igreja, nós percebemos que existem, e vários irmãos foram avivados através dessas práticas. Primeiro, a prática da oração, e segundo, a leitura devocional das Escrituras, com devoção. Todos os dias você vai lá e lê a palavra de Deus, entendendo, buscando e querendo entender mais de Deus. Então, oração, eu falo com Deus. Leitura da Bíblia, Deus fala conosco. Isso é essencial, imprescindível. Não tem avivamento sem esses dois elementos. O crente deve reservar um tempo ao longo do dia, e um tempo de qualidade, para cultivar a vida devocional e estreitar a comunhão com Deus. Glória a Deus. Assim como o Salmo 55 diz, de tarde, de manhã, ao meio-dia, eu vou orar, eu vou clamar e ele ouvirá minha voz. Nós vemos que em grandes avivamentos, seja nas Escrituras, seja na história da igreja, nós vemos que houve oração, períodos de oração, junto com a palavra de Deus, seja ela exposta, seja ela lida. O crente precisa disso, isso é imprescindível, isso não pode faltar, é indispensável. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tinha essa agenda. Chegava a hora certa, ele estava lá em oração com Deus. Por quê, mas aí você fala, irmão, mas se eu orar sempre no mesmo horário vai ser um negócio forçado. Não, não vai ser forçado não. Isso é um hábito que nós precisamos criar, né? Quando nós comemos, nós não comemos porque somos forçados, mas sempre no mesmo horário estamos comendo. Isso nos faz com que o nosso corpo entenda que isso é necessário para nós. E nos programa durante o dia. Quando nós programamos um horário para o nosso devocional e quando passamos ali por 15, 20 dias fazendo esse devocional, você vai acostumando o seu corpo, a sua mente, que todos os dias você vai fazer isso.
E quando você acostuma, não estou querendo dizer que você vai virar uma rotina, não, mas a sua oração tem que continuar sendo fervorosa, a sua leitura bíblica tem que ser ali, você precisa ter a vontade, né? Tem que ser animada essa leitura bíblica. Então, deixar bem claro, você vai reservar uma agenda, isso não para forçar, mas para que você, o seu corpo, para que entenda que isso tudo é muito necessário. Isso é necessário, ter um tempo com Deus. O pastor Rinaldo, no seu livro de apoio, ele diz assim, não pode haver avivamento na vida de uma pessoa que não ora e não busca estar na presença de Deus. Então você já pode identificar por que falta poder no nosso ensino. Por que eu ensino e vidas não são transformadas? Por que eu falo e nada acontece? Porque falta oração. Falta estar na presença de Deus, falta um devocional, falta eu buscar. Eu quero, mas eu não busco, logo parece que eu não quero. Então, se você quer de verdade, vá buscar e Deus trará para nós o avivamento. A prática da oração é o segundo subtópico e diz lá, existiram diversos homens que desenvolveram esse hábito da oração. O salmista Davi, nós lemos em Salmo 55, que ele orava e clamava várias vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, também lemos. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, o modelo de oração, ele orava intensamente. Lá em Lucas 5,16 diz lá que ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então orava continuamente. Não era um momento, ele orou nessa situação. Não, irmãos, ele orava continuamente. Ele se dirigia, ia para lugares que estavam com menos pessoas e orava. Ele ia para o jardim, orava. O Senhor, nós vemos lá na noite em que ele foi traído, né, ele foi orar. Chamou seus discípulos, falou, vamos orar comigo, a minha alma está profundamente aflita, vamos orar comigo. E ele foi um pouco mais adiante, orou ali por 1 hora, voltou, seus discípulos estavam dormindo, ele acorda eles e fala, vocês não conseguiram sequer por 1 hora vigiar comigo? Levante-se, orem, é momento de oração. E ele vai adiante orar, quando volta, seus discípulos estão dormindo. O Senhor Jesus vai mais uma vez orar, ora novamente, pedindo ali que se fosse possível passasse esse cálice, mas se não, que seja feita a vontade do Senhor. E ele ora, esboça ali a sua vontade, as suas angústias, os seus momentos de aflição ao Senhor, ao Pai. E ali ele volta e seus discípulos estão dormindo. Mas o nosso foco não é que os discípulos estão dormindo, mas o nosso foco é mostrar que Jesus tinha o hábito de orar, orava constantemente. Em dias em que tudo parecia dar certo, mas em dias e na noite em que ele foi traído. Tem irmãos, quando são traídos, quando passam por situações difíceis, que param de orar, deixam de orar. Não é assim. Jesus orou mais intensamente ainda nesse dia. Na Bíblia, muitos venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. Sempre oravam. Muita gente quer ter o poder que Elias tinha. Muita gente quer vencer do jeito que Elias tinha, mas você não percebe que Elias tinha uma vida com toda a certeza de oração. Era homem de oração, de intimidade com Deus. Irmãos, não dá para dizer que você tem intimidade com alguém se você não conversa com esse alguém. Não é verdade? Se você não passa um tempo com esse alguém, como é que eu vou dizer que eu tenho intimidade com a minha esposa se eu não vivo com ela, se eu não tenho tempo de qualidade para ela, embora muitos casais estão passando por isso, né? Não há mais intimidade. E isso é um grande problema. Vamos falar daqui a pouco e também no próximo trimestre. Tá? Excelente a próxima revista, hein, irmãos? E aí, uma coisa importante para ressaltar aqui. O exercício da vida de oração, desse diário, é um instrumento maravilhoso para que a nossa vida seja avivada espiritualmente. Você está em contato com o Deus que traz o avivamento. Contato, intimidade. Você que é amigo de Deus, então com toda certeza você tem intimidade com Ele. Se tem intimidade é porque você conversa, porque você ouve Deus. Logo, você sabe a vontade dEle. Se você sabe a vontade dEle, você vai o agradar. E quando a gente agrada a Deus, avivamento acontece. Existe um ditado aí entre nós evangélicos, dito assim, a gente não sabe quem falou, mas a gente lembra e relembra essa frase. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então, se você não ora, você não tem poder. Não há mudança. Os sinais não te seguem. Por quê? Porque você não crê. Ô, irmão, como que eu não creio? Se você cresce, você buscava a Deus. Como você não crê, você não busca. Logo, não tem poder. Forte, né? Pastor Rinaldo Renovato diz assim, é impossível haver uma vida avivada sem oração. Impossível. Amém? Terceiro subtópico, a leitura devocional
da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Entender, absorver e viver. Não é ler por ler. Não é ler para cumprir uma meta. Não. É ler buscando entender o Senhor e sua vontade. Buscando compreender. Buscando ver o Senhor através de sua palavra. Viver seus ensinamentos, o que está na Bíblia. Devemos estar com a espada do Espírito, como diz Efésios 6,17. O que a Bíblia nos traz? Olha lá, a Bíblia nos permite meditar nas coisas de Deus. A Bíblia nos previne o nosso coração de pecar. O salmista disse, Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra, escondi ela no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer deixar de pecar? Leia a palavra de Deus como sendo uma carta direcionada para a tua vida. Uma carta de alguém que deu a sua vida por você e que deixou registrado tudo isso, para que eu e você viva bem. Viva excelentemente bem, vida com abundância. A Bíblia, ela nos consola. Em momentos de dificuldade, é a Bíblia que nos consola. É a Bíblia quem dirige a nossa vida. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é uma lâmpada para os pés, ou seja, ela ilumina aqui, o nosso hoje, mas também ela nos dá uma luz, é um farol para o nosso caminho, para que nós saibamos onde devemos seguir, quais atitudes tomar. Então a Bíblia ilumina o hoje e ilumina a frente, adiante. E além de tudo isso, é ela quem ordena a nossa vida pessoal, ordenar, colocar em ordem. É ela quem organiza, é ela quem direciona a nossa vida pessoal. Nós podemos fazer nesse ponto a dinâmica 2. E a dinâmica 2 não precisa de material nenhum. Você pode fazer na sua classe. Você vai pedir para os seus alunos levantarem a mão direita, por exemplo. E eles levantando a mão direita, vocês vão dizer, essa mão representa a oração. Então, se você ora, você levanta essa mão direita. Tá? Então, aí você fala, tente bater palma somente com essa mão, não use a outra, somente com essa mão. Então eles vão tentar, mas não dá, nem barulho não faz. E isso aqui não é bater palma, então eles podem tentar, mas não vão conseguir. Aí você fala, pode abaixar essa mão, levante a outra. A outra vai representar a leitura da palavra, né? Quando você faz um estudo da palavra diariamente. Muito bem, você consegue bater palma só com essa mão e eles não vão conseguir também. Mas aí, peça que todos os alunos fiquem em pé. Peça para que todos levantem as suas mãos e falem, ó, mão direita oração, mão esquerda leitura da palavra. Oração, palavra. Oração, palavra. Consegue bater palma com as duas mãos? E aí, ó, imagine toda a classe batendo palmas. Aí o professor fala de novo, ó o que acontece, vamos de novo. Quando o crente ora, quando o crente lê a palavra, olha só o avivamento que acontece. E aí ouça com todos eles o barulho de toda a classe batendo palma. Né? É um barulho que vai alcançar muito longe. Por mais que a oração seja silenciosa, você com Deus no seu quarto. Por mais que a palavra seja você e Deus ali no seu devocional diário, no seu cantinho ali de leitura. Mas isso vai gerar na sociedade, na sua igreja, um avivamento. E todos ao redor escutarão. E quem sabe, se você tem classes perto, algumas classes, alguns irmãos vão olhar assim, vai parar, vai olhar. Porque no avivamento é assim. O mundo para ver a igreja. Não é assim que aconteceu? Lá no Pentecoste, as pessoas que estavam fora na festa olharam, mas o que é isso, irmãos? O que está acontecendo? Né? Então, o avivamento. As disciplinas espirituais são características de um genuíno avivamento. Olha que maravilha, né, irmãos? Vamos lá. O terceiro tópico vai falar da vida pessoal e familiar do crente avivado. Vamos lá, então. A vida pessoal e familiar. O seu particular, a sua vida, você consigo mesmo e a sua família. Vamos lá. Primeiro, a vida pessoal. O avivamento espiritual traz consequências para a nossa vida. Como já falamos lá no começo. A palavra de Deus nos alerta para que nós cuidemos de nós mesmos. Por isso que na imagem tem um espelho. Você precisa olhar para você mesmo primeiro, antes de tudo. Como Paulo disse para Timóteo. Timóteo, cuida de você, tem cuidado de ti mesmo. E da palavra, dessa palavra que você tem pregado, que tem ensinado e na verdade que você tem vivido. Tem cuidado de você e da palavra. Você continua nessas coisas, não desiste não, persevera praticando, persevera nesse cuidado com você e com a palavra. Porque enquanto você estiver cuidando de você e do ensino da palavra, isso vai salvar tanto você
quanto aqueles que estão te ouvindo. Então, se eu ter o cuidado de mim, de estar sempre em dia com a palavra, com a oração, vivendo de verdade a palavra e a oração, irmãos, as pessoas que nos ouvirão serão salvas também. Eu vou ser salvo, mas as outras também. Glória a Deus. Cuidar de nós, ter cuidado em todas as áreas. Nós precisamos ser íntegros. Íntegros é ser inteiros, ser honestos, não ser falsos com ninguém. Estar em dia, seja o nosso falar sim e o nosso procedimento sim. Quando eu falar sim, que seja realmente o sim. Quando eu falar não, seja realmente o não. Que eu expresse por fora o que está aqui dentro. E que o que está aqui dentro seja o Espírito Santo, claro. Assim falai e assim procedei. Está lá em Tiago 2:12. Assim falai e assim procedei. Quando você falar, que seja também o seu agir. Seja prudente também no falar e no agir. Obviamente, pense antes, né? Pondere as coisas. Não faça as coisas à torta e à direito, mas pense no que você vai fazer. Você precisa pensar se aquilo que você vai falar ou fazer é do agrado de Deus. E se aquilo que você vai falar ou fazer não vai afetar a vida do meu próximo para o mal. Né? Mas sempre nós precisamos amar o nosso próximo, nos colocar no lugar dele. Será que a pessoa que vai ouvir isso vai sofrer ou vai ser abençoada com isso? Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, então tem o tempo de estar calado e o tempo de falar também. A palavra dita no momento certo é como maçãs de ouro em salvas de prata, diz o sábio lá em Provérbios 25:11. Nós precisamos também ter cuidado na saúde física e emocional. Irmãos, tem muitas pessoas que não têm mais o cuidado com a sua saúde física. Eu digo isso porque passei por períodos complicados de saúde há uns tempos atrás, saúde psicológica inclusive, que afetou a saúde física e precisei sim cuidar, tanto da saúde física quanto da saúde psicológica. Por que eu falo isso? Porque se eu não me cuidar, olha só, se eu não me cuidar física, psicologicamente, espiritualmente, se eu não cuidar de mim, eu não conseguirei cuidar de ninguém. Nem da minha família e nem das pessoas que me ouvem. Por isso Paulo acertadamente diz, cuida de ti, cuida da doutrina. Você vai conseguir salvar você, sua família e os outros. Você está me entendendo, irmãos? Então, cuida de você. Tem muitas pessoas que não cuidam da saúde física e acham que vão ser salvos por isso. Né? Tem gente que fala, mas se eu morrer agora, eu vou ser salvo. Não vai, irmão, porque você está suicidando. Como assim, irmão? Mas que coisa é essa? Irmão, se você não cuida de você, você está querendo morrer mais cedo. E quem quer morrer está se suicidando. Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Cuida de você. Cuida dessa ferramenta de Deus. Você é uma ferramenta, um vaso de Deus. Tem que estar bonito, tem que estar saudável, né? É importante cuidar da saúde física sim, você precisa estar tudo em dia. Faça exames regularmente, caminhe, faça exercícios físicos, né? Tenham cuidado de sua saúde física, da sua saúde emocional. Afaste-se de lugares, de pessoas que te fazem sofrer psicologicamente, sabe? Ambientes tóxicos que fazem você ficar cada vez pior. Não, esteja sempre na presença de Deus e com pessoas que também te ajudem, que te edifiquem, sabe? Claro que eu preciso pregar para pessoas, eu trabalho em ambientes assim, mas quando possível, esteja com pessoas que vão edificar a sua vida e não pessoas que te coloquem para baixo, que te levem para o pecado, mas de maneira nenhuma. Agora, cuidar da saúde física vai te fazer viver mais. E se te fazer viver mais, no sentido de que eu estou falando, vamos entender bem. Né? Claro que a vida nossa está determinada por Deus e tudo certinho, mas Deus quer que nós nos cuidemos a nós mesmos para que eu sejamos um instrumento por muito mais tempo e alcancemos muito mais vidas para o Senhor. Para Deus é muito melhor que nós estejamos saudáveis para fazer a sua obra do que doente e nós não podemos fazer, não é verdade? Então precisamos sim cuidar de nós mesmos e da nossa saúde. O pastor Elinaldo, ele vai dizer que íntegro, ele já disse no seu livro. Íntegro é aquele que faz o que diz e diz o que faz. É o que dá testemunho dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, seja na presença ou na ausência dos seus líderes. Isso é ser íntegro, isso é cuidar de si, isso é cuidar da doutrina. Amém? Então, a vida pessoal. O crente avivado cuida de si e cuida da doutrina e vai se salvar tanto a si mesmo quanto aos outros.
A vida com o cônjuge. Irmãos, isso é muito importante. O que o inimigo tem feito para estragar as famílias, começando com esse ponto, a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito Santo. Não é porque você ama a sua esposa ou porque você tem momento de intimidade com ela que é pecado. Não. Você precisa entender que Deus fez a família. Deus fez homem e mulher para que juntos formassem a família com filhos. E o homem deve amar a sua esposa. A esposa deve amar o seu esposo. E o que eu vejo muito nos casais hoje em dia é a falta de entendimento de um para com o outro. Muitos não estão dando mais certo porque não veem o que o outro está passando, não passam mais, sabe? Não, nossa, mas o que ele está passando? Não se preocupa mais com o próximo. Não tenta namorar mais. Não é porque casou que não namora. Não é porque casou que não ama. Precisa ter momentos de cuidado, de amor, de carinho. Precisa ter tempo um para o outro. Tem gente que na correria, cuidando tanto da escola bíblica, cuidando tanto disso, esquece da sua esposa. Deixa eu te falar uma coisa essencial. Cuide primeiro da sua família. Claro que em primeiro lugar é Deus. Deus. E não as coisas de Deus. É Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família, porque foi Deus quem te deu. Então cuide dela, tá bom? Você é mordomo, cuide da sua família, ame a sua esposa, diz a Bíblia, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Você está fazendo isso com a sua esposa? Amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Deu atenção a ela, deu a vida por ela, curou, ajudou e está fazendo tudo? É isso que devemos fazer. Depois que você cuidar da sua família, aí você vai pensar em pastorear, aí você vai pensar em ensinar alguém, aí você vai pensar em liderar. Primeiro, olha para a tua esposa, dê atenção à sua esposa, ao seu esposo, tá bom? Seja sábio. Não permita que o inimigo te encha de atividades a ponto de você esquecer a sua esposa. Porque o inimigo fazendo isso, quando você for ver, você já perdeu a sua esposa, perdeu a sua família, perdeu o seu ministério. Porque pastor sem família, pastor que não sabe cuidar da família, a Bíblia diz, não pode cuidar da igreja de Deus. Quem não sabe liderar a sua própria casa, é pior que o descrente, é pior que o infiel. Irmãos, é um assunto sério que vai ser muito falado no trimestre que vem. Vai ser bênção de Deus. Então, uma vida avivada tem como consequência básica no relacionamento a dois: amor e submissão. Amor e submissão. Submissão. Dá o braço a torcer, peça perdão. Sabe, não queira sempre ter razão. Eu sempre aprendi uma frase que é muito importante. É melhor, muito melhor, ter paz com Deus e com as pessoas do que ter razão. Abra mão da razão. Você viu Jesus na cruz querendo ter razão com alguém? Falando, não, eu sou o filho de Deus. Não. É melhor ter paz. E na verdade Jesus, além de ter paz, nos deu paz. Então peça perdão. Se humilhe, se arrependa, seja submisso. Busque. Quando tiver uma discussão, uma desavença, seja rápido. Vá reconcilie, peça perdão, tente entender o outro lado, busque uma solução. A demonstração de carinho, de afeto, de amor, abraço, beijo, se preocupe com as situações, por mais pequenas que sejam, com aquilo que ele está ansiosa, com aquilo que ele está ansioso, com aquilo que lhe faz alegre, com aquilo que faz ele alegre. Uma comunicação eficiente, uma comunicação atenta. Sem comunicação, se o homem não fala, olha, minha esposa, eu não gostei daquilo, ou a esposa não fala, eu não gostei daquilo, eles vão ficar quietos, remoendo aquilo no coração. Quando você vê, tá um emburrado com o outro, um não fala mais com o outro, estão só dormindo na mesma casa, o inimigo conseguiu desfazer uma família por falta de comunicação. Comunique, minha esposa, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, minha esposa, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Tem nada de segredo entre casal não, viu, irmãos? Faça tudo para que os dois são uma só carne. Como é que você consegue esconder alguma coisa do seu corpo? Não. Então vocês são um só, tá bom? Não esconda nada. A comunicação deve ser sempre clara. Dessa forma, o inimigo não vai conseguir acusar. Porque a esposa vai falar, eu sei tudo o que acontece com meu marido. O marido fala, eu sei tudo o que acontece com a minha esposa. Tudo que o inimigo está fazendo é acusação sem fundamento. Uma vida de bênção no lar é consequência de uma vida cheia do Espírito. Glória a Deus. Esse assunto de família é tremendo, viu, irmãos? Eu amo falar sobre isso. Vou deixar duas citações do pastor Elinaldo. Uma, ele disse assim, para muitos as expressões eu te amo, gosto de você e outras coisas são coisas do passado. Sem essas pequenas coisas o casamento torna-se azedo, sem graça e pode abrir brecha para a ação do inimigo. Então fale todos os dias, em diversos momentos. Fale que ama a sua esposa, mas não só fale não, viu? Prove em atitudes. Veja o que ela gosta e tente agradá-la. A esposa da mesma forma. Veja o que seu esposo gosta e tente agradá-lo. Se precisar, abra mão de alguns dos seus gostos.
e ele também vai abrir. Isso vai ser coisa linda. O crente deve dedicar tempo para a esposa, reservar tempo para conversar com ela, ter diálogo, saber ouvi-la. Quanto tempo você tem dedicado do seu dia para ela, da sua semana? Quanto tempo você passa junto, num lazer, assistindo um filme, enfim. Né? Não é só o espiritual, precisa ter ali o matrimonial. Claro, precisa ter o culto doméstico com a sua família também, com a sua esposa. Mas o que ela gosta de fazer? Faça com ela. O que ele gosta de fazer? Faça junto com ele. Né? Estejam um disposto para o outro. Agora vamos lá para a vida com os filhos, porque o tempo já está aí findando, né? Vamos lá. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Eu tenho um filho bem novo, né? Eu estou aprendendo a ser pai ainda, né? Mas é uma coisa que eu sempre quero prezar e peço a Deus que não me deixe esquecer. É tempo de qualidade com os meus filhos. Né? Tempo de qualidade. Ter afeto, abraçar, por mais que seja pequenininho, seja grandão, abrace, beije, esteja junto. Ajude nas suas dificuldades, mas não só, por exemplo, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Porque muitos pais acreditam que só dar presentes, né, a gente vê isso direto, só dar presente, mas ele não está presente. Né? Isso é um grave problema. O filho precisa muito mais da presença do pai do que de presentes. Tá bom? A presença, o pai estando junto, ouvindo, entendendo, ajudando nas suas dificuldades, o pai precisa. Precisa ter cuidado espiritual com os filhos. O hábito do culto doméstico em casa, separar um tempo toda semana, em vários momentos, ter ali um devocional junto com a família. Chama a esposa, chama os filhos, vamos orar, vamos adorar a Deus com louvor, vamos ler a palavra. Faça um culto doméstico, pode ser pequeno, pode ser rápido, mas precisa ter. O pai precisa se relacionar com o filho, o pai e a mãe se relacionar com filhos de modo cristão. Que os filhos possam ver Cristo nos pais. O pai não pode provocar a ira dos filhos. O pai não pode irritar os filhos. Irmãos, muitos filhos deixaram de ir à igreja porque para os pais a igreja é uma obrigação. A igreja só tem problema. Só se fala mal dos irmãos na casa. Por que o filho vai ter vontade de ir na igreja se lá é um ambiente terrível? Não, mas os pais precisam ser avivados. Amarem na igreja, ter sede de Deus, ter sede de ter a presença de Deus, amar ir à casa do Senhor, para que os filhos também tenham vontade. E os pais precisam disciplinar os filhos. Irmão, disciplinar. Falar não. Muita gente fala, não se pode falar mais não. Imagina, não. Tem que corrigir. Tem que falar não quando é algo errado. Precisa corrigir. Precisa sim disciplinar. Mas ele vai ficar triste. Irmão, é natural. Quando a gente é barrado naquilo que a gente quer fazer, a gente vai se frustrar. Mas imagine se o seu filho hoje não tem nenhuma frustração. Quando vir uma frustração grande na vida, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, vai espernear, vai cair, o que ele vai fazer? Não, então desde pequeno, vá frustrando o seu filho. Vá mostrando a ele que nem tudo é do jeito que a gente quer. E mostre a ele também que Deus faz assim conosco. Para que tudo corra bem. Sempre o melhor está sendo feito. O pai cuida bem do filho. Por isso ele castiga. Por isso que ele corrige. Assim como Deus faz conosco. Então, tempo de qualidade com os filhos é algo excelente. Amém, irmãos? Cuidar dos filhos é importantíssimo. O inimigo, o governo, todos eles estão querendo direcionar o seu filho, viu? Estão querendo ficar mais tempo com os seus filhos do que você. Você pode ver, ele passa mais tempo na escola do que você com eles. Quem que tem mais autoridade para falar o rumo a seguir? Quem que vai ter mais poder para conseguir direcionar o rumo dele? Então tome cuidado, tenha tempo com seu filho, tenha tempo com a sua família, para que você possa ser usado por Deus para direcionar a vida deles. 1 Timóteo 5,8 diz lá, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. E aí você pode falar, mas eu estou cuidando da obra, Não, irmãos, a obra que Deus te deu antes é a sua família. Tá? Que Deus toque no coração dos crentes para que aprendam que a primeira igreja é a sua família, diz o pastor Elinaldo. As primeiras almas que devem ser salvas são os seus familiares. É preciso que o cristão, principalmente se for obreiro, dê mais atenção ao filho. E por fim, o pastor Elinaldo ainda acrescenta, não adianta dar glória a Deus no púlpito ou nas igrejas se há uma família infeliz em casa. É forte, mas é importante, viu? Tem muita gente aí perdendo família por bobeira, né? Bobeira que eu digo assim, perde a sua família não porque deixou de amar, também deixou de amar, mas porque não dá mais atenção. E aí perde a família, perde o ministério, perde tudo, né? Porque deu brecha.
Quarto, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado, irmãos, é alegre. Assim como em diversas vezes nós vemos lá que a alegria do Senhor é quem nos dá força. Não foi isso que disse Neemias? Não vos entristeçais, porque a alegria que Deus dá, nós somos alegres. E essa alegria que Deus nos dá força, nos dá ânimo para prosseguir. Então seja alegre. Ah, irmão, mas está tão difícil ser alegre. Não olhe para as situações. Olhe para o que Deus fez, para o que Deus faz e para as promessas dele para a tua vida. Creia no Senhor. E aí você vai estar alegre em meio às dificuldades. O crente avivado não teme a morte, não. Assim como Daniel, assim como seus amigos, eles não temeram a morte, não, mas eles estavam dispostos com coragem, com ousadia, crendo e olhando para Deus, para o alto. O crente avivado, além de ser alegre, além de não temer a morte, ele é santo, ou seja, ele é separado do mundo e disponível para o serviço de Deus. E ser santo é uma condição indispensável para ver a Deus, assim como Hebreus 12:14 diz lá, segui a paz com todos e a santificação. Ou seja, separe do pecado e do mundo e separe-se para Deus. Esteja dedicado, consagrado a Deus. Porque sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Duas citações do pastor Elinaldo novamente eu quero deixar aqui. Ele diz assim, um crente normalmente é apático, acomodado, indiferente à realidade espiritual ao seu redor, quando ele não tem um avivamento espiritual. Ele muitas vezes congrega e frequenta os cultos, mas ele deixa de ir aos cultos para adorar a Deus caso haja algum evento que considere importante. Ter um aniversário, eu vou no aniversário. Por quê? Porque é mais importante. Mesmo que ele não fale, mas se você deixa a obra de Deus, se você deixa alguma coisa do Senhor para fazer qualquer outro evento, você já está falando com suas atitudes que aquilo é mais importante. O crente não avivado prefere ir à praia, prefere ir ao shopping, ao cinema e até ao supermercado nos dias de domingo, nos momentos em que há trabalho espiritual, um trabalho na igreja. Né? Então, crente avivado é feliz e prefere a presença de Deus diante de qualquer oferta que o inimigo tente ofertar. Muitas coisas são lícitas, irmãos. Muitas coisas são lícitas. Mas não podemos trocar Deus por essas outras coisas. Porque a partir do momento que trocamos Deus por essas coisas passam a ser ídolos. Porque passam a ocupar o lugar de Deus. Aí eu quero deixar aqui a última dinâmica. E essa última dinâmica ela é bem simples também. Você vê que desde o começo da aula tem aqui um ventilador. Né? Você viu que eu deixei aqui um ventilador. Vai fazer parte da dinâmica. E é para chamar atenção. Se você tiver um, leve para sua sala e deixe desde o começo que os alunos vão ficar pensando o que será esse ventilador. E aí, irmãos, eu quero dizer aqui, deixa eu só ligar para virar ele. O ventilador ele tem algumas pás. Né? Essas hélices a gente chama como hélices, mas elas são chamadas de pás também. Que são essas hélices aqui, ó. Cada uma delas, né? Tem ventilador que tem 3, tem outros que tem 4, tem outros que tem 5. Essas hélices eu vou esperar parar aqui, porque cada uma vai representar um aspecto da nossa vida. Vai representar, um representa a família, o outro representa o trabalho, o outro vai representar, a vida pessoal, e cada um vai representar uma coisa. Né? Nós somos esse todo, nós somos esse ventilador. Olha só que interessante. Um ventilador parado, sem estar conectado na energia, primeiro, todos os aspectos estão parados, estão sem avivamento, estão desavivados, não se mexem, é apatia, é preguiça, está tudo parado, a família não está funcionando, o ministério não está funcionando, a vida pessoal não está indo bem, a vida secular lá no trabalho não vai bem. Por quê? Está tudo parado, não funciona. Sabe por quê? Porque está faltando uma coisa. Quando o crente é avivado, então aí você pega, eu estou já fazendo a dinâmica, você pode fazer semelhante ou adaptar lá para sua classe. Pegue a tomada e ligue, tá bom? Eu deixei já aqui ativado, mas você ligue na hora, na frente para os seus alunos, numa extensão, ligue. E aí quando você ligar, o que vai acontecer? Vai funcionar, né? Vai funcionar. E as hélices, eu desliguei por causa do barulho, né? Vai funcionar. Tudo vai funcionar. Família, ministério, trabalho, tudo vai funcionar. Por quê? Porque eu me conectei com Deus. Eu sou um crente avivado. O crente avivado é aquele que tem comunhão com Deus. Ligou a tomada.
né? A energia vem de Deus, o avivamento vem de Deus, mas eu preciso ter intimidade. Oração, leitura da Bíblia, eu preciso estar ligado com Deus. Quando eu estou ligado com Deus, o ministério funciona, a família funciona, tudo gira, tudo dá certo, tudo vai ser avivado também. E quando eu estou avivado, e tudo funcionando, ministério, família, trabalho, tudo começa a dar certo. E eu começo a ser útil. Por quê? Porque começa a ventilar. O que quer dizer ventilar? Outras pessoas vão olhar para aquilo e vão querer estar perto. Irmão, quando está calor e tem um ventilador perto, muita gente já senta perto do ventilador, né? Para refrescar, para mudar o ambiente, para mudar a temperatura. O crente avivado tem todas as suas áreas da vida funcionando, sendo impactadas por esse avivamento. Ele começa a ser exemplo e pessoas começam a chegar mais perto para ser abençoadas por esse vento, para ser abençoadas pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo que você faz. Então o nosso caráter, a nossa vida, ela vai abençoar outras vidas. Nós vamos começar a ser exemplo e a ser bênção para a vida dos outros. Amém, meus irmãos? Isso é importante, isso é necessário. E aí você pode concluir essa dinâmica citando a última sinopse, que diz lá: o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Então o caráter pode ser uma hélice, o testemunho pode ser outra. Tudo isso começou a funcionar porque o crente estava com uma vida avivada, ligado na tomada, cheio do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero que seja de grande valia para a sua sala aí. Nós vamos para a conclusão que diz lá: Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Ele demonstrou de verdade o que é ter uma vida avivada. E nós podemos aprender com ele nessa aula. Todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos, desde que em todos os lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Glória a Deus. O crente não só pode, como deve, né, ter uma vida avivada. A revista Ensinador Cristão, eu tirei uma citação lá do seu subsídio que diz assim: uma vida de devoção contínua, de intimidade e comunhão com Deus vai resultar em bênção sem medida, que abrange o crescimento pessoal, o bom relacionamento com a família e com os amigos. Tudo vai estar funcionando e abençoando outros. 1 João 4,7 diz lá: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Crente avivado tem amor. Amém? E quem ama vai abençoar a sua família, vai abençoar no trabalho, vai abençoar todos à sua volta. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de concluir e terminar essa lição de hoje, né, fazendo a pergunta desta semana. Né? Estamos na lição 10, então a pergunta 10. E a pergunta dessa semana é a seguinte: quando, está lá no último subtópico, o crente avivado, como é o crente avivado? Eu quero que você deixe características de como é o crente avivado. Amém? Então a pergunta de hoje é: como é o crente avivado? Você vai lá no nosso site www.textuauro.com.br/desafio ou pesquise no Google Desafio do Texto Áureo e aí você vai responder como é o crente avivado. Responda lá: o crente avivado é, e cite as características desse crente avivado. Amém? Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui na aula. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal. E até a próxima aula, permitindo Deus assim.